que participam aqui da nossa associação do Norte do Paraná. E eu convidei o pastor Itaniel, que foi meu pastor. Que época que você foi pastor aqui, pastor? 93, 4, 5, 6, 93. 7. Nesse período. 7, 7. Ele é uma pessoa muito especial daqui, ele saiu, só esteve em grandes igrejas por aí e acabou se aposentando agora, no ano passado, né? Na Central de Brasília, né? Isso. Então, ele é uma pessoa muito especial, tenho certeza que vocês estão em boas mãos e ele hoje vai partilhar com a gente a mensagem que tenho certeza que Deus vai te usar para esse momento. Amém. Obrigado. O momento é agora. Agora é sua vez. De repente eu vou ficar aqui. Sim, fique à vontade, do jeito que você achar. Para facilitar a... Uhum. Você quer olhar para mim? E eu estou ali naquele canto, ficar... Não, mas tranquilo, se você quiser ficar lá também. Eu vou usar essa cadeira aqui. Pode, sim, fica à vontade. Eu acho que assim eu fico mais visível e a minha voz também fica mais direta. Tá bem assim? Pode ser? Sim. Ali tem mais um lugar. Olha, pessoas estão ali. Ah, sim, se você quiser, vai lá. Muito bem. E você, Marlene, vai aonde? No celular. Eu vou falar coisa das palhaças. Ah, é? Eu vou anotar. Eu vou ter uma coisa programada. Muito bem, pessoal. Que beleza a gente ter a oportunidade de se reunir assim num grupo menor, não? É muito importante essas reuniões, onde a gente pode falar, expor e trocar ideias. Acho isso muito importante. A minha foto que está aparecendo ali. Você está aparecendo aqui para todos nós. É uma câmera, né? É uma câmera aqui, é uma câmera. Isso está sendo gravado. Sorria, você está sendo filmado. Pode começar a direção premiada. Que coisa, hein? Não está no pedágio, mas pode sorrir. Ok. Muito bem. A Marlene estava falando, eu sou um paranaense de criação. Eu nasci, na verdade, na cidade de Assis, naquela região ali do estado de São Paulo, aqui próximo. E logo em seguida que eu nasci, meus pais eles se mudaram para o Paraná, cruzaram o rio, né? Vieram ali para perto de Londrina, tiveram um tempo ali. E depois a família comprou uma propriedade aqui para frente de Campo Mourão, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Boa Esperança. E eu fui criado ali desde os 4 anos, 5 anos por aí. Acho que era 3, 4 anos. E quando adolescente para jovem eu saí para São Paulo para estudar. E eu me formei em 1980 e 81. Eu fui chamado para trabalhar no Paraná. Eu comecei meu ministério em Curitiba, na Igreja Central de Curitiba. De lá eu fui fazer um teste. Me colocaram para um teste num distrito aqui no Norte Velho, Jacarezinho, aquela região ali de Cambará, Andirá, Jacarezinho. Eu tinha 10 congregações daquela região ali, do Rio Cinzas para cima, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro. E eu fui ordenado com 4 anos de trabalho e voltei para Curitiba, para a Igreja do Portão. E ali, quando o estado do Paraná se dividiu em 2 associações, eu vim para o norte. Eu vim para Londrina, Central de Londrina. Se alguém conhece aquela igreja, eu inaugurei aquele templo lá. E de lá fui para Maringá, aqui para a Igreja Central. Trabalhei os anos de 93, 4, 5, 6, aí 7 fui para o IAP, nosso colégio aqui vizinho, né? Mas ali foi muito breve, São Paulo começou
a pegar, me buscar, me chamar, e eu fui para São Paulo. E trabalhei 17 anos e meio aqui, 14 anos em São Paulo, depois fui para Brasília, trabalhei 6 para 7 anos lá. E aí completei quase 40 anos de trabalho e achei que devia dar lugar para outro, abrir espaço para uma jovem. E eu me jubilei, assim que nós chamamos entre nós, jubilado. E como eu tenho muitos amigos aqui, tenho parentes aqui, meu pai mora aqui em Campo Mourão, ainda velhinho, de 90 anos, eu achei por bem morar aqui perto do meu pai para dar um apoio para ele. E a gente veio para cá. Estamos aqui há 1 ano, na cidade de Canção. Muito bem, eu sei que vocês têm tido estão numa série com o pastor Natal, e eu falei com ele ontem, eu disse, olha, eu acho melhor não fazer sequência da sua série, porque você tem sua forma de trabalhar, eu não conheço, não sei, nunca estive aqui, né? Nunca convivi com o grupo, eu prefiro trabalhar um outro tema, e assim, quando você retorna, você dá sequência no seu temário, na sua sequência. Então eu vou trabalhar abordar um outro tema hoje com vocês. Eu gosto muito de falar sobre a graça. Eu gosto muito de pensar na salvação pela graça. E eu queria trabalhar um pouquinho esse tema com vocês. Vocês têm a Bíblia aí? Eu deixei o meu óculos, acabei deixando o meu óculos lá no carro. Quem precisa de Bíblia, se faltar, eu pego mais. Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Há algumas razões. Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Por que a gente prega a palavra? Por que vocês param para ouvir a palavra, estudar? Primeiro, porque sem o conhecimento nós não temos vida eterna. Lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, o profeta diz assim, o meu povo perece por falta do conhecimento. Será que é conhecimento de quê? Matemática, geografia? Não conhece a geografia, não conhece o GPS, não sabe se... O conhecimento cuja falta nos leva a perecer é o conhecimento de Deus. Oséias, para você achar Oséias, é melhor você achar Daniel. Logo em seguida ele é visível. Capítulo 4, verso 6. Como é que vocês procedem? Leem assim aleatório ou segue uma ordem, horário, entre horário? Como é que vocês fazem? Aleatoriamente? Quem tem vontade de ler, lê? Ok. O meu povo foi instruído porque lhe foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Oséias 4, 6. Capítulo 4, verso 6. Então, a falta do conhecimento nos leva a perecer, à morte. Perecemos por falta do conhecimento. E o conhecimento, se você ler esse contexto do livro, você vai perceber que o conhecimento que ele está falando é o conhecimento de Deus. Lá no Evangelho de João 17, verso 3, Jesus deixou isso muito claro.
João 17, verso 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha, toda pessoa que nasce nesse mundo tem a chance de ganhar a vida eterna. Isto quer dizer, nós não temos vida eterna. A vida eterna, e é o que nós vamos estudar agora, é um dom de Deus. Então, ao nascer nesse mundo, toda pessoa tem a oportunidade de ter, de obter, de ganhar a vida eterna. E a vida eterna vem pelo conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem pelo conhecimento da palavra dele, da revelação dele. Então, queridos, estudar a Bíblia é sumamente importante. Nos traz vida eterna. Alguma coisa com a qual a gente não nasceu. A gente não possui por natureza. A gente precisa ter, ganhar, obter a vida eterna. E ela vem pelo conhecimento de Deus em sua palavra. O contrário de vida eterna é não ganhar a vida eterna. Entendeu isso? O contrário de vida eterna é não ganhar. Porque a gente não tem. Quando Jesus entrou no mundo, ele foi claro, ele disse assim: eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. Algo que nós não temos. Só temos vida física, vida temporal, passageira e finita. Estamos juntos? Estamos. Importante conhecer, estudar a palavra de Deus. É isso? Muito importante. Há outras razões porque a gente deve estudar, mas eu queria dar esta como introdução. A vida eterna, como disse, é um dom da graça de Deus. O que é graça? Eu estar vivo, poder respirar, falar, Favor andar. imerecido. Isso para mim é graça. Uhum. Como você disse? Favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Estou de acordo com isso? Graça é um meio pelo qual Deus, em sua misericórdia, em seu amor, escolheu nos tratar, se relacionar conosco, nós, pecadores, portanto, finitos e mortais. Graça. Bem, por merecimento, como pecador, o que eu devo receber? A morte. Crucial, né? Cruel, né? Uma benção. Foi o que ele Mas é isso. disse, né? É isso, né? Nada Romanos 3, 23. Todos pecaram. Pode ler? A gente não leu o João 17, 3, né? Mas eu citei. Vou citando assim para facilitar. Mas quando chegar aqui no estudo definidamente, a gente vai. Romanos 3, 23. Olha lá. Todos pecaram, não há distinção, não há alguém superior, melhor, não há classe, não há casta, não há nada, ninguém diferente do outro, somos todos iguais, todos pecaram. Quem vai ler?
3:23 de Romanos. Pois todos pecaram e carecem na glória de Deus. Ok. Outra versão diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 6:23 do mesmo Romano. Liga aí. 6:23. O que diz lá? Romanos, lá, apóstolo Paulo, carta aos Romanos, tem os 4 evangelhos, tem o livro de Atos e o próximo livro é Romanos, bem no fim da Bíblia. Lá na sua direita. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 3:23 diz: todos pecaram. Ok? Somos todos iguais, indistintamente. 6:23 ele diz o quê? O salário do pecado é a morte. Ora, então, qual é o que é que nós, por merecimento, devemos receber no final? A morte. Porém, o verso é completo, ele tem uma frase final. Mas, todos pecaram, perdão. Mas o dom O gratuito. Isso. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Isso é graça. Eu mereço morrer. Porém, Deus me trata com sua graça. Ele não me dá aquilo que eu mereço. Ele dá aquilo que eu preciso. Vida. Isso é graça. Aliás, isso é um padrão que a gente deveria tratar uns aos outros também. Não oferecer aos outros tudo aquilo que os outros merecem, mas oferecer aos outros aquilo que os outros precisam. Quando você erra, você precisaria de uma bronca. Mas a gente só consegue dar daquilo que a gente tem, né? Então, ele é a fonte da graça, né? Então, ele nos dá daquilo que ele é. E para a gente dar para o próximo, a gente tem que estar ligado nele, né? Senão, não temos para dar dessa maneira que você disse que nós temos que ser para o outro de acordo com a necessidade dele, não com o merecimento. Você só pode dar para alguém aquilo que você recebeu. Você tem para dar. Você tem para. Tudo bem? Também eu discordo, porque muitas vezes a gente não recebeu e a gente dá sem ter recebido. Eu acho que quando você é transformado, Não, mas você recebeu Você dele, recebeu, então. entendeu? Você Você não pode não precisa- ter, você você não pode não recebeu ter de alguém. recebido de quem você esperava, É, mas de alguém você recebeu. não é? Se você já está transformada, porque você Porque ele é a fonte, você não tem como receber de você próprio. entendeu? Mas a gente é transformado todos os dias. mas é Glória porque em você Por ele, em glória. A graça é isso aí. Às vezes uma terceira pessoa, entendeu? Fez com que você recebesse. É aquele velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Muitas das vezes a gente não entende. Às vezes, uma mãe não faz aquilo que ela deveria fazer para um filho, mas às vezes uma prima sua é usada por Deus para suprir aquela falta que a mãe deveria ter feito e não fez. Não sei, pastor. Ok? Graça é a maneira pela qual Deus escolheu tratar cada um de nós. Deus nos trata todos pelo meio da graça, dando a nós aquilo que nós não merecemos, mas aquilo que nós precisamos. Eu disse, que bom se a gente pudesse tratar os outros por esse padrão. Não dar aos outros só aquilo que os outros merecem. Merece um xingão, merece uma bronca, merece um lá, mas eu ofereço, trato você por graça, ofereço aquilo que você precisa. Vamos imaginar.
Você está com o carro de alguém. Foi recomendado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai com cuidado. Para você não danificar meu carro. E acontece um acidente. Você bate e danifica o carro que foi recomendado para você. O dono do carro, você vai ligar para ele. O que você espera receber dele? Muito bravo. Isso é o que você merece. Mas o dono do carro diz assim, abre o porta-luva do carro. Tem um cartão aí, um bilhete. O bilhete diz assim, eu lhe recomendei para não bater no meu carro. Mas caso isso aconteça, o carro tem seguro, fique tranquilo, ele é matéria. Se você está bem, tudo está bem. Isso é graça. Você merece uma bronca e merece uma declaração. Você tem que pagar. Mas o dono do carro, agindo por graça, pôs um bilhete lá e você não tinha visto. Isso é a Bíblia. Isso é assim que Deus trata você. Você merece uma bronca e merece ser taxado como devedor. Você vai pagar. Mas o dono diz, tem seguro, ele vai pagar. A matéria é a matéria e você está bem. Isso é o que importa. Isso é graça. É assim que Deus trata você. Porque lá em Gênesis capítulo 2, 17, agora eu comecei meu estudo, tá bom? Agora eu lhe pergunto, é todo mundo que tem a capacidade de fazer isso? Digamos que essa pessoa que bateu o carro é o seu cônjuge, o seu marido, que você é a dona do carro, ou é você a esposa dele? Todo mundo tem capacidade de fazer isso, tratar o outro assim? Quem é que dá essa capacidade que você está falando? Né? Deus. Aliás, João, na sua carta, não precisa abrir, só vou citar. João, na sua carta, 4,19, primeira epístola de João, do apóstolo João, diz assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Você só ama porque o amor de Deus está em você. Do contrário, não consegue fazer. Não consegue amar. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, aquilo que eu vou dar de bom para você, sempre será uma coisa que eu já recebi de Deus. E aqueles que não conseguem ter essa capacidade, tipo, porque Deus dá amor para todos. E aqueles que não conseguem retribuir o amor de Deus, que Deus deu para eles, para as outras pessoas. Porque, assim, na minha cabeça, se algo foi dado para mim, por exemplo, Deus deu o amor dele para mim, eu não tenho só que dar esse amor para os meus pais, para os meus amigos, mas para todos aqueles que cruzarem a minha vida. E aqueles que não conseguem retribuir esse amor. Não conseguem receber? Não receber, não conseguem dar esse amor. Por exemplo, um assassino, um estuprador, uma pessoa que se desviou do caminho de Deus. Nós temos uma coisa em nós chamada ego. Nós temos algo em nós chamado ego. O ego quer só para si. O ego, se ele puder, ele usa o outro para o bem de si próprio. O ego, se ele puder, ele explora o outro para a felicidade de si próprio. O ego não tem a intenção de dar nada para ninguém. Ele quer para si. Então, esse ego tem que ser transformado, ele tem que ser mudado para que a pessoa, quando recebe amor, dê, ofereça. Eu não recebo bênção só para mim.
Deus não dá coisas só no limite que eu preciso para mim. A Bíblia diz que Deus vai sempre muito além do que eu penso e peço. Por que Deus dá mais do que eu preciso? Porque Ele quer abençoar outros através de mim. Ele quer amar outros através de mim. Ele quer ajudar outros através de mim. Mas o meu ego é o problema. Então, uma pessoa não convertida, como você mencionou, uma pessoa má que mata, tal. Então, essa é uma pessoa que está agindo para a satisfação de si próprio. Seu Ele ego, não conseguiu atingir isso. seu ego não Usufruir foi desse transformado. Seu ego não foi transformado. Bem, devo abrir um parênteses também e dizer o seguinte: Deus tem bênçãos generalizadas para todos. Seu amor é oferecido. Deus derrama seu amor aí, como o ar. Você quer respirar o amor de Deus? Deus tem bênçãos generalizadas, a chuva, o sol, o fôlego, nos mantém a vida. Hã? A Bíblia fala isso. E Deus tem algumas coisas que são mais específicas para aqueles que têm um relacionamento diferenciado com Ele. Né? Aí vai desse relacionamento com uma família, um filho. Se a gente conseguir chegar no final, a gente vai falar um pouquinho dessa coisa de filho, de relacionamento mais íntimo. Querido, Gênesis 2,17 vai dizer o quê? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, Deus criou o homem perfeito, o ser humano, colocou nele alguma coisa de identificação de Deus, dele com o homem. O homem deveria viver assim. Deus colocou uma prova do amor dele naquele jardim, aquele paraíso da existência do homem. Era uma árvore chamada da ciência do bem e do mal. Disse: não toque nessa árvore, tem centenas de outras árvores e frutos para você comer. Porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. E o homem comeu, lamentavelmente. E o Adão e a Eva que comeram o fruto, eles viveram 930 anos. Por quê? A palavra de Deus não foi executada. Por que o homem não morreu quando comeu? Ele não morreu. Morreu não na carne, mas morreu no espírito. Sim, não vou discutir essa questão dos detalhes. Eu quero dizer o seguinte: por que a morte do homem não foi instantânea? Porque havia um plano estabelecido, traçado por Deus antes de criar o homem. Esse plano na Bíblia é chamado de conserto, ou é chamado de salvação. Por que o homem não morreu? Seria o plano B, pastor? Seria o plano B? B? Se der errado, eu vou continuar a minha. O plano de Deus é o homem viver eternamente, viver perfeito e formar uma comunidade de pessoas perfeitas. Um paraíso num lugar perfeito. Mesmo que ele erre. Ele tem uma Mas oportunidade. o homem tem a capacidade de escolha, então eu preciso ter um plano. Esse é o plano da redenção, é o plano da salvação. Ok? Então, aquela morte que o homem não recebeu instantaneamente, e ele não recebeu porque Deus havia estabelecido que alguém receberia no lugar dele. Alguém pagaria por aquela morte no lugar do homem. Quem? Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo. Esse é o plano da redenção.
Então é como se Jesus tivesse colocado na brecha e dito: existe um plano para que eu assuma a sua morte. Você vai viver. Eu assumo sobre mim a sua culpa. Eu assumi que vou pagar no seu lugar. Seu Jesus plano era da meio que o redenção. seguro do carro, então. Jesus era meio que o seguro do carro, no exemplo que você deu. Jesus seria como o seguro de saúde do pai para o filho para quem ele comprou um patins. Quando você aparecer com fratura exposta da canela, tem um seguro que eu fiz para você ir para o hospital corrigir sua perna. Mais ou menos assim. Uma coisa meio tosca, mas é uma ilustração. Queridos, isso é a salvação. Esse é o plano da salvação. Eu queria colocar isso para você hoje aqui. Na Bíblia, isso que Jesus fez, assumir a nossa culpa, antes mesmo de nós existirmos e de nós termos causado ou termos errado o alvo e cometido o pecado que nos traz a sentença de morte, Jesus assumiu essa sentença. Ok? Agora, por que Jesus, prestem muita atenção, por que Jesus assumiu a sentença em lugar do homem, e aqui raça humana, quer dizer que toda a raça humana está salva? Tem que querer a salvação. Ok? Entendeu? Isso. Tem que reconhecer os seus erros e querer a salvação. Isso. Vamos ler? Vamos ler um pouco? Primeiro eu queria que você lesse um pouco sobre graça, Tito 3, verso 7. Tito, uma cartinha bem pequenininha que está lá antes de Hebreus, lá perto do Apocalipse. Vai no Apocalipse, vai voltando, você encontra João, Pedro, Tiago, Hebreus, e aí você vai encontrar Tito e Timóteo. Mas o Tito, Hebreus, voltando de trás para frente, tá? Lá do final para o começo. Apocalipse é maior, depois vem as cartinhas pequenas ali, João, primeira, segunda e terceira, daí vem Pedro, Tiago, Hebreus, e daí vem Tito, bem pequenininho, junto dos Hebreus. Eu não tenho a Bíblia como correspondente com a página da sua, então não vou citar, não dá para eu citar a página. Tito 2, 3, verso 7. Quem encontrou? Tito 3, 7. 3, 7. Vamos começar aqui para fundamentar um pouco a graça. Tito 3, 7. Posso falar? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados Por graça. pela graça. Então, olha lá. Justificação é uma declaração que Deus, que Jesus faz ao homem. E essa justificação, ela é feita em duas etapas. Você vai aprender uma coisa muito importante aqui agora. Se é que você já não sabe. A justificação é uma declaração que Deus faz, oferece ao homem em duas fases, em duas etapas. Jesus declara o homem justificado na primeira fase, e essa é uma justiça temporária e universal. Jesus não assumiu para ele a morte, condenação pelo pecado? Ok. Então Jesus declara o homem justo
Muito embora ele não seja justo. Jesus declara o homem nesta primeira fase numa justiça forense, por causa da morte dele, que já estava planejada, que ele assumiu a culpa sobre ele. Então, ele dá ao homem o direito de continuar vivo. Ele é fiador. Fiador, boa, como um fiador. Ele entra no lugar do homem. E o homem continua vivendo, e Adão viveu 930 anos, depois todos viveram lá, e nós vivemos. Todos vocês e eu, e todas as pessoas no mundo hoje estão vivas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não estou falando de salvação. Estou falando de vida física. A minha vida física e a de qualquer homem bandido hoje, aqueles homens que estão traindo suas mulheres agora lá no motel, aqueles homens que estão fazendo mal para outros, aqueles que estão nos bares bebendo, enchendo a cara para esquecer um monte de culpa que tem na cabeça, aqueles homens estão lá vivos e bebendo porque Jesus decidiu morrer na cruz do Calvário. A vida que você tem hoje, vai viver 100 anos, eu quero que viva 100 muito bem, essa vida você deve a Jesus. Crendo nele ou não, amando a ele ou não, obedecendo à vontade dele ou não, sendo odioso a ele ou amando a ele. A sua vida é devida a Cristo. Por causa do sacrifício dele que o homem vive. Vida física. Vida de 90 anos. Isso na teologia é chamada de justiça forense, de justificação temporária, justificação universal. Todos têm o efeito dessa justiça. Todos estão vivendo na terra pelo efeito do sacrifício de Cristo. Vida física. Eu digo, glória a Deus pela minha vida física que eu tenho em Jesus Cristo. Ok? Eu vou ler sobre isso. Vou ler agora. Alguém já leu o Tito 3, né? Então agora nós vamos ler, dentro dessa explicação, explanação que eu acabei de fazer, nós vamos ler 2 aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 5:15. Jesus se apresentou dizendo: caia sobre mim o castigo. Eu me colocarei no lugar do homem. Assim o Cordeiro de Deus morreu por todos e se converteu em nosso Salvador. Ok? Todos os seres humanos têm sido redimidos, mas nem todos estão salvos. A redenção de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele tem este efeito duplo, ou em duas fases na nossa vida. Ofereceu sua vida para que o homem pudesse ter uma segunda chance, para que o homem pudesse conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho, e mais do que ter o benefício da vida física, pudesse ter a vida eterna. Consegue entender a maravilha do plano da redenção? Do plano de vir Jesus nascer neste mundo como homem e dar a sua vida por nós na cruz do Calvário? Nossa vida só é possível por causa da morte dele. Do contrário, o homem teria morrido instantaneamente lá no Jardim do Éden e a raça humana teria desaparecido. Nós não existiríamos como raça humana. Não houvesse o plano da redenção estabelecido antes da criação do mundo, e a Bíblia vai dizer isso. Apesar de nós continuarmos. Pois é. 2 Coríntios 5:15, o que diz? E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam, mas para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por quem? Por quantos?
Ele morreu por todos. Qual é o objetivo de Cristo morrer por todos? Para que os vivos, esses que estão vivos pela sua morte, Mais para si. mas vivam Eternamente. Para aqueles Para Cristo. que por eles morreram Como é? e ressuscitou. Não viver para si mesmo, mas para aquele que Isto, olha, o objetivo de Deus não é só que você viva, tenha benefício da vida presente. O objetivo de Cristo é que você tenha o benefício da vida presente e a vida eterna. Então, Cristo morreu por todos. Agora, nós não estamos falando de que todos são salvos. A Bíblia está falando que todos são beneficiados pela sua morte. E o objetivo é que eles venham e conheçam a Cristo e vivam para Ele. Passem a viver para Ele, viver com Ele, viver por Ele. Não apenas tenham o benefício da vida presente. Todos têm sido redimidos, mas nem todos estão salvos. Jesus ofereceu a sua vida para que o homem pudesse ter uma segunda chance. Todo homem vive graças ao sacrifício de Jesus Cristo, como acabei de falar. Por sua morte, somos tratados temporariamente como se fôssemos justos. É isso que eu estou chamando, dizendo que a teologia chama de justificação temporária, justificação universal. Todos são tratados como se fossem justos. Com o objetivo de quê? De que ao viverem a sua vida de 100 anos, possa conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo e saber que o seu sacrifício pode mais do que simplesmente lhe dar a vida de 90 anos, de 100 anos. Lhe dar a vida eterna. Você consegue me entender? Alguém não está entendendo direito essa exposição? Eu vou ler mais textos da Bíblia para fundamentar, ok? Eu vou ler Romanos 5, verso 8. Enquanto você procura Romanos 5, verso 8, aquela carta que eu falei que está depois dos 4 evangelhos, vem Atos, e daí vem Romanos. Romanos 5, 8. Enquanto você procura, eu vou falando. Pela virtude da cruz, todos desfrutam vida, por meio da justificação que eu estou chamando de universal e temporária. Essa é uma justiça que na teologia nós chamamos de forense. É uma justiça que aconteceu em Jesus. É algo que Jesus fez. Não fez na gente ainda. Ele resolveu, ele assumiu. Entendeu? É a mesma coisa assim, nós imaginarmos o sujeito está preso. Prisão perpétua. Mas alguém assume morrer no lugar dele. E a justiça aceita. E o governo aceita. Tá bom. Ok. Ele decide, ele assume que vai morrer, o condenado é avisado, mas ele ainda continua na cadeia. O decreto ainda está sobre ele. Até o dia em que o sujeito realmente morrer. Entendeu? Então, Jesus já morreu. Só que o decreto só pode valer para ele se ele aceitar, ele assinar. É como se Jesus tivesse comprado nosso passaporte, o nosso bilhete para a vida eterna. Um bilhete em aberto. O que vocês que viraram muito aí, quando é que um bilhete em aberto da sua passagem vale? Quando você marcar nele a sua data. Ou então um cheque. Vamos imaginar que Jesus colocou um cheque nominal a cada um de nós e esse cheque nos dá direito à vida eterna. Quando é que um cheque nominal vale? Só vale quando você endossar atrás. Endossar no verso. Assumir que você é aquele proprietário, beneficiário daquele cheque. Endossar
colocar seu documento. Aí o cheque vai valer para você. A fortuna está lá, mas você ainda não se beneficiou dela. Até o momento que você assume, endossa, coloca seu RG, seu CPF. E aí, então, pode depositar na sua conta. Então, aquele dinheiro vai valer para você. A justiça de Cristo suspendeu a morte de todo ser humano. Isto é, o sacrifício dele, antes mesmo dele morrer. Suspendeu, temporariamente. Por isso que a gente vive. Agora, para eu ter vida eterna, eu preciso fazer valer em mim ou para mim este sacrifício. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando foi que Cristo morreu por nós? Quando? Quanto nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Isso quer dizer, quando ninguém... nada de nossa parte foi feito. Ele morreu por todos, morreu pelos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Ok? E é por isso que a gente tem esse benefício da vida eterna. Esta é uma justificação geral, justificação legal, uma justificação impessoal por todos e realizada fora de nós. É uma coisa que Jesus fez fora de nós. O condenado à morte, a pena de morte, está lá na cadeia ainda. E o cara que se dedicou a morrer por ele, morreu, foi metralhado lá no paredão. Mas ele ainda continua lá. Depois que tudo isso for legalizado, olha, o morto já executou a obra dele, em benefício de alguém. Mas o cara ainda está lá na prisão. Eu ainda estou aqui vivendo apenas 90, 100 anos. Para que eu possa ter certeza de vida eterna, eu preciso crer, aceitar, no caso, ser tirado daquela prisão como condenado. Pastor, poderia ter uma leitura disso, dessa graça, poderia ser aquele momento em que um dos ladrões, estando sendo crucificado com Cristo, se arrependeu, né, e sentiu aquele momento, a graça que Jesus estava fazendo por todos nós, e inclusive, obviamente, por ele, e também até por aquele que não se arrependeu, mas a vida eterna ali, ela se fez presente para um e não para outro. Poderia? Isso. Ali está uma representação da humanidade, né? Os dois grupos, os que aceitam e creem e a vida eterna passa a valer para um grupo, no caso o pecador que se arrependeu, o ladrão, e o outro. Com a vida finita. Isso. Então, é isso aí. Jesus já estava na cruz, sua morte estava certa ali e tal. Ele aceitou. E o outro, não. Se aceitasse, teria sido perdoado? Claro. Né? Teria sido perdoado tanto quanto o outro também foi. Então, é isso que estou tentando dizer para você. Ao dar sua vida na cruz, Jesus assegurou a todos a vida física. Assegurou, garantiu, penhor. Não é? Temporariamente. E essa mesma morte dele fez provisão para que todo aquele que crer possa ter vida eterna. Mas quando Deus formou Adão, ele já não sabia pela sua onisciência que ele viria a pecar? Eu quero crer que Deus tem pleno conhecimento de tudo. E ele sabia que Adão pecaria. Né? Mas o que Deus pode fazer? Deixaria de criar o homem porque sabia que o homem podia errar? Vem cá, vamos fazer uma ilustração. As nossas ilustrações são todas toscas, mas enfim, são ilustrações. Eu sou um jovem, estou na idade de casar, exemplo. Não sei cozinhar ainda.
direito. Alguma coisinha só. Admiro e valorizo muito aqueles que cozinham. E aquelas que cozinham. E eu me caso. E eu digo assim, mas há uma possibilidade de que, se eu for pai, meu filho seja um vadio. É isso que você queria perguntar para mim? Então, O que eu vou fazer? Então, eu não vou ser pai, porque tem a possibilidade e o risco, porque o mundo tem muitos vadios. Meu filho vai ser um vadio. Então, veja bem. O que eu preciso pensar, não sei seu nome. Rose, Rose, o que eu devo pensar não é bem nessa direção assim. Deus sabia. O saber de Deus não é determinativo. O saber de Deus não é interferir. O saber de Deus não é para alterar a vontade, a capacidade de escolher de cada um. O saber de Deus, tanto ele sabia que ele faz provisão, ele faz um projeto, ele estabelece um plano. O que eu espero pelo fato de Deus ter sabido, ou Deus saber que o filho dele poderia errar? Que ele então impedisse o homem de pecar? Ou não criar o homem, porque ele corre o risco de que ele tenha a capacidade de escolher viver sem eu e me abandonar? Seria mais ou menos assim. Eu tenho um mas se o filho. homem não pecasse, daí Jesus não apareceria na história? Mas ele orientou, inclusive ele orientou, não Por coma isso- dessa árvore. Eu Isso, pensei, a vontade você é tem que um não filho. peque. Você pensa assim, O plano é para que você não peque. Não é um plano traçado para você cair. Eu criei você para você ser a minha imagem e semelhança e, em comunhão comigo e ligação comigo, ter vida plena, eterna e feliz. Esse é o plano. Agora, existe a possibilidade, então tem um plano de redenção. Um plano que eu chamaria de emergência. Caso o homem nunca pecasse, É o B que ele disse. ok, se fosse o plano dele. Caso o homem nunca pecasse, Jesus nunca teria nascido, porque Jesus só nasceu por causa da emergência estabelecida no universo em função do pecado. Você viveria com Jesus, nós todos, não é porque Adão e Eva tinham contato com Deus, com a divindade, com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Que rompeu, né? O pecado é essa. Rompeu a ligação. Isso, esse abismo que separa o homem de Deus e leva o homem sem Deus à morte. Morte é simplesmente a desconexão da fonte da vida, que é Deus. Simplesmente isso. O plano é alguém, só aquele lado lá que pode fazer isso. Então Deus faz o plano. Vamos cruzar o abismo e vamos trazer aqueles que querem de volta a conexão com o homem, com Deus, para que ele tenha vida. Ok? Então o plano está estabelecido aqui. Ele chega como uma notícia, mas o plano já tem efeito para aqueles que estão condenados à morte. Eles vão continuar vivendo por algum tempo, para que eles possam conhecer o que nós temos para eles. É porque eu pensei, você tem um filho, você fala assim, eu vou fazer uma poupança para esse filho, pode ser que futuramente ele tenha alguma necessidade, precise desse dinheiro. Só que pode ser também que ele não tenha essa necessidade e não precise desse dinheiro. Então, e você vai fazer uma coisa, você vai provisionar o que pode acontecer no futuro. Ele tendo ou não, ele precisando ou não. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Criou o homem, mas assim, ele pode pecar ou não. Se ele pecar, eu tenho Jesus como provisão. Se ele não pecar, continuo tendo Jesus como provisão, só que ele não precisa estar na terra para isso, entende? Porque não teria que passar por um processo de encarnação. Isso aí. Ok, boa. Maravilha. Eu Foi melhor que a minha. eu vejo que existe algo assim, pelo menos no meu entendimento, que é tão importante quanto, ou até mais, na sequência dessa linha de raciocínio. Porque além dele ter nos provido com a possibilidade da salvação por intermédio do Filho dele na Terra,
Ele nos deu ainda um manual de orientação, que a todo momento está disponível, no sentido de que, se nós nos direcionarmos no caminho dele, como é que foi dito aqui em Romanos 5:8, né? Se nós buscarmos essa orientação, tu vai encontrar mais orientação ainda, porque tu vai começar a se orientar e ter mais intimidade e desenvolver esse teu caminho para a vida eterna, baseado nesta orientação. O plano da salvação é uma demonstração de que Deus não nos criou para a morte. Ele nos criou para a vida. Tanto Deus nos criou para a vida que, diante da possibilidade do homem tomar o caminho da morte, Deus tinha um plano. Ok? De resgate, né? Deus tinha um plano para provar que Deus nunca criou ninguém para morrer. Acho que o plano melhor que o plano desse é um plano de resgate. Isso. Talvez a palavra fique melhor. Resgate. Isso. Então, gente, por que a gente perece? Por que o homem perece? O homem perece não é porque ele nasceu como pecador ou pecador. O homem perece porque rejeita o plano. Olha que maravilha que é isso. O homem segue pelo caminho da perdição porque ele está escolhendo seguir. Porque existe uma possibilidade imensa, enorme. Existe até um trabalho, a Bíblia ensina que Jesus está no céu. Não apenas morreu e voltou para lá, virou as costas e deixou aí. Olha, tem aí o plano para você. Não, a Bíblia ensina claramente, em detalhes, que Jesus hoje tem uma obra no céu chamada de intercessão. Graças a Deus por isso. Como? Graças a Deus por isso. Isso, ele está no céu intercedendo a cada instante para que cada pessoa desse mundo, que ainda está beneficiado apenas pelo seu plano com a vida física, tenha vida eterna. É o caso do ladrão que se reconheceu e disse: ainda hoje tu estarás comigo lá Ok. com meu pai. Mas o ego tem que dar espaço Isso, para isso, viver para isso, ele, como disse aqui, Isso. o Salvador. Então, olha que maravilha que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, minha gente. Ele me dá a chance de viver. E viver é a chance que eu tenho de conhecer o plano da redenção, de conhecer a Jesus. E não apenas viver 100 anos, mas ter de novo a vida eterna, que é a coisa que todo ser humano mais quer. O que a gente mais quer? Viver. Fazemos tudo para viver um dia a mais, um ano a mais, 2 anos a mais. Só que Jesus já fez o suficiente para nós termos mais do que a vida presente. Ele fez o suficiente para termos vida eterna. Então, o tempo de vida que eu tenho é algo maravilhoso. Provido pela cruz, para que eu tenha vida eterna. Então, Jesus suspendeu a sentença de morte temporariamente, tomou sobre ele, para que o homem possa viver e então conhecer o plano da redenção. Isso que está acontecendo aqui. Nós estamos nesse grupo conhecendo o plano da redenção. E a vontade de Deus por trás deste plano é o quê? É que cada um de nós tenha vida eterna. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus faz, a divindade faz toda, os anjos trabalham o tempo todo para quê? Para que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Eu tenho mais um texto ou dois para a gente ler e terminar. Bem, então, nós somos culpados, somos pecadores, lemos esses textos em Romanos 3:23 e 6:23, perdemos o direito à vida e merecemos a morte, porém Deus não nos criou para a morte, a prova disso é que ele tinha um plano estabelecido, chamado de concerto eterno, antes mesmo de criar o homem, caso houvesse, não é, um plano de salvação, para nos redimir
para nos salvar, para nos resgatar. Ok? Para cumprir este propósito, Jesus se ofereceu voluntariamente para morrer. Ele se deu. Ele morreu para que as pessoas pudessem viver tanto temporariamente quanto eternamente. Eu queria muito que você entendesse isso. O seu fôlego de vida hoje só está em você, só está em mim, porque existiu um plano de Deus tomar sobre si a nossa morte, a nossa culpa. E Ele suspende essa sentença, não nos permite morrer assim que a gente peca, justamente para que a gente conheça e se decida pela graça salvadora e redentora dele. O propósito de justificação universal é dar tempo aos pecadores para que conheçam a Deus, dar-lhes a chance de ouvir, escolher, aceitar e viver. Essa justificação não muda o coração humano, estou falando. Essa justificação é alguma coisa que acontece com Cristo, que dá a ele o direito de dizer, continuem vivos. Não está transformando nada em mim. Para que ela opere em mim, eu preciso aceitá-la, abraçá-la, conhecê-la. E é isso que a gente está fazendo aqui. Essa justificação não muda o meu coração, significa que Deus me trata como justo, embora eu não seja justo. Deus trata o mundo como sendo, os homens como sendo justos, embora eles não sejam justos. Ok? Por esta justificação, Deus suspende temporariamente a sentença de morte. Deus não executa a sentença de morte, apesar do pecado que nós lemos, cujo salário é a morte. Isso é amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. Não nos trata conforme nós merecemos. Aliás, eu queria ler com você o Salmo 103, o verso 10. Grave esse verso na sua Bíblia, talvez na sua cabeça, Salmo 103, verso 10. Enquanto você procura, Deus não nos trata segundo merecemos, mas conforme precisamos. É uma das coisas que, quando compreendida, toca o coração do homem, o coração pecador do ser humano, e nos leva ao arrependimento. Jesus não condena ninguém hoje. Aliás, a Bíblia não diz que hoje não é o dia da condenação, ela diz que hoje é o dia da salvação. Hoje, isso quer dizer, o dia da minha vida, enquanto eu estou vivo, não é o dia da minha condenação. É o dia da minha salvação, da minha redenção. Isso, a minha oportunidade, ótimo, a minha oportunidade. Não fora essa justificação por antecipação, nenhuma pessoa estaria viva hoje na Terra. Depois eu vou ler um texto para você, depois do Salmo 103, verso 10. Quem vai ler? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui, consoante as nossas iniquidades. Meu Pai. Você já leu esse verso, Salmo 103, verso 10? Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades. Iniquidade é mais do que o ato. Iniquidade é aquela intenção de pecar. Eu estou interessadíssimo em pecar. Eu estou inclinado para isso. Nem assim Deus me trata de acordo com o que eu mereço. Isso é graça. Se você quer entender graça, grave Salmo 103, verso 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, Romanos 3, 26, 23, teríamos que pagar por eles. Deus teria que executar a sentença, porque o salário do pecado é a morte. Então eu estou aqui vivo hoje por causa disso. Mas eu disse que ia ler para você um texto, né? Por que é que Deus não o executa? Por que Deus não nos... Por que Deus nos exclui da morte que merecemos?
Porque ele tem um plano de graça. Ele usa de graça para conosco. É o que o Salmo acabou de dizer. Porque Deus quer fazer de nós filhos, trazer-nos para perto dele, conectar o homem de novo com a fonte da vida. O homem está desconectado. Aliás, o pecado é um abismo. Isaías 59, verso 2 diz que nós somos separados de Deus, são os pecados que nos separam dele. E essa separação é que causa a morte. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que ele está falando? Que ele veio estabelecer essa conexão, ele estabeleceu esse caminho, ele criou esse caminho de volta e tenta levar o homem em conexão com Deus. Quando o homem é conectado a Deus, ligado a Deus novamente pela fé, que é um outro tema que a gente tem que desenvolver aqui, quando o homem pela fé é conectado a Deus, ele tem o quê? A vida. A vida novamente. Então aí, ele não tem apenas vida física presente, mas ele tem vida eterna, em conexão com Deus. E aí, como fazer isso? É um outro tema para a gente estudar. Você falou Isaías 59, verso 2. Isaías 59, 2 diz que são os nossos pecados que nos separam de Deus. E a separação de Deus é que é chamada na teologia bíblica de morte. Morte. Isto quer dizer uma coisa, gente. A gente aprende uma coisa com isso. Como é que eu tenho vida? Como é que o homem tem vida? O homem só tem vida em conexão com Deus. Eu estou falando de vida eterna, vida abundante. A gente só tem vida em conexão com a fonte da vida, e essa fonte é Deus. Desconectados, a gente só tem vida física. A gente só tem vida de animal. A gente só tem vida de matéria. A gente não tem ainda a vida eterna. Por isso que Jesus, João 10, verso 10, diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, conexão, trazer o homem de volta. Só aquele que quer. Só o homem que quer. E essa desconexão foi o que Jesus experimentou. Quando ele disse, Pai, por que me abandonaste? Isso. Os nossos pecados. Aquilo que eu sinto como pecador, distante de Deus, foi o que Jesus sentiu, sofreu, quando ele recebeu a carga dos pecados da humanidade sobre si. Ele sentiu separação de Deus. Ele sentiu o sabor da morte. Ele sentiu a nossa natureza, vamos dizer. Ele sentiu o gosto da morte, o sabor da morte, quando ele percebeu a carga dos pecados humanos pesando sobre ele. Foi por isso que ele A exclamou. ausência do Deus Criador. A separação da fonte. Ele estava como um homem. Para ele ter vida, ele também tinha que estar ligado à fonte. Quando essa montanha de pecados da humanidade caiu sobre ele, o encobriu, o separou, o desconectou da fonte divina e ele exclamou, por que me desamparaste? Isaías 59, verso 2. Nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E é por isso que nós corremos. O que é a redenção? O que é a salvação? O que é a vida eterna? É trazer esse homem em conexão com Deus. Aí ele tem, de novo, vida eterna. Ô pastor, mas daí quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, por que ele não disse, ninguém vai a Deus senão por mim, se ele é a conexão? E ele diz, Pai. Justamente. Olha só. Jesus, ele é um homem, nessa condição que ele está falando na condição de homem, mas é um homem diferenciado, por quê? Porque é um homem também com natureza divina e um homem que tem uma missão. Né? Uma missão. Só ele poderia fazer isso, nem um anjo, nem um ser humano, muito menos. Então ele está dizendo isso. Pai,
Justamente porque como é que eu te explico? Reverência. É essa condição que vai possibilitar ao pecador a vida. É a condição de fazer de cada pecador um filho. É a condição de trazer cada pecador a esse status de filho de Deus como Pai. E aí Jesus contou várias coisas para ilustrar isso. Ele falou da parábola do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, gente, só um parênteses aqui, eu já falei demais. Eu tinha que ter parado, mas estou parando. O filho pródigo, estando longe do pai, gastou toda a fortuna do pai. Ele era filho? Era. Era filho. Agora eu me pergunto, era filho em comunhão? Não. Não. Entendeu por que Jesus fala que ele é o caminho e ele é o único que liga ao Pai? Porque ele quer criar essa condição de filiação com o Pai. E ele está também dizendo assim, eu, como homem, tenho vida submisso ao Pai. Da mesma forma que a minha vida vem do Pai, a sua também precisa vir. Então ele está meio que fazendo uma figura, uma linguagem, usando uma linguagem para dizer, é essa condição, é esse status de filho e de pai que eu possibilito a cada pecador. Como eu desfruto esta condição, eu possibilito que cada pecador também possa desfrutar. E é essa condição de filho que nos dá o dom da vida. Aí vem a parábola do filho pródigo. Então Jesus, ele quer criar essa comunhão. Ele é essa fonte que nos conecta, faz essa comunhão com o Pai. O filho volta. E é tudo que o pai quer. Ele é filho, mas está longe. Mas o pai... Olha, se ele é filho, deixa o filho lá. Não, mas o pai não quer um filho assim. Ele quer um filho dentro de casa, na comunhão, no convívio do lar, no amor, na amizade, no relacionamento. E é muito melhor. E é assim que ele é verdadeiro filho. Eu vou usar um termo aqui, talvez meio chocante, mas enquanto a gente não tem essa conexão com o Pai por meio de Jesus, nós somos criaturas. Nós somos filhos distantes. Por isso que Jesus falou assim, tanto texto na cabeça. Jesus falou, o texto bíblico diz que quem tem o espírito, a expressão do Paulo, quando você tem o espírito, você é filho. Uma coisa assim de Romanos 8 ou 7. A expressão do Romanos 7 e 8 de Paulo, ele diz isso. Todos que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. A expressão. Filhos de Deus. Ora, mas eu já não sou filho? Não. Eu sou filho nesse sentido do pródigo. Um filho desgarrado e distante. E até um tanto inimigo do Pai. Ok? Qual é a função de Jesus? Trazer-nos para esse status de filhos em comunhão com o Pai, em contato com o Pai. Aí é que a vida vai fluir. Eu queria terminar com um pensamento, ele não é bíblico, não é da Bíblia, mas eu gosto muito para ilustrar o que eu estou falando para você até aqui, e com ele eu vou terminar. É só pelo sacrifício de Jesus, ainda estou falando, vou ler o pensamento logo. E por sua intercessão que nós estamos vivos. Devemos nossa vida física e terrena também ao sacrifício de Jesus, aquilo que eu venho falando aí ao longo da minha conversa. Agora o pensamento. O pão que comemos, não sei se você já tinha pensado nisso, foi comprado por seu corpo quebrantado. A água que bebemos foi comprada por seu sangue derramado. Não sei se você já tinha pensado nisso. Ninguém quer seja santo ou pecador, isto é, quer seja filho conectado com Deus ou ainda vive na condição de rebeldia, ninguém, quer seja santo ou rebelde, come seu alimento diário sem ser nutrido pelo corpo e o sangue derramado de Jesus.
Por que eu tenho pão? Para manter a minha vida. Por causa que o Filho de Deus deu sua vida na cruz do Calvário. E faz sentido. Se a minha vida física é devida ao seu sacrifício, aquilo que mantém a minha vida física, eu só o tenho por causa do seu sacrifício. Concorda comigo? É isso? Parece Não é só lógico. ter a vida, né? Não é só tê-la, mas mantê-la, né? Isso. Então, se a minha vida física presente não tem nada com salvação ainda, eu a devo ao fato de Jesus ter se colocado nessa brecha e impedido que a morte me destrua, tudo aquilo que eu recebo, que eu tenho, para manter esta vida, também é devido ao seu sacrifício. Água e pão. Quando você voltar para casa hoje, for tomar o lanche, como eu vou fazer daqui a pouco, quando eu voltar para casa, coloque o pão diante de você e diz assim: eu só tenho esse pão porque um dia Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Quando você respirar, Deus está fazendo aqui agora, você aí, eu só estou conseguindo fazer esta inspiração e expiração porque Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Isso na teologia da Bíblia se chama justificação temporária. Agora, a justificação que traz salvação é o passo seguinte. Né? É o passo seguinte, que a gente pode estudar em outro momento. Alguém tem alguma questão que não ficou clara, que eu possa ajudar, se é que eu posso? Bom, o que eu queria que você entendesse hoje era apenas isso. A morte de Jesus não traz só a vida eterna, mas traz também a vida presente. Com que objetivo? Para que eu viva para conhecer o plano da vida eterna, que Ele me dá mediante a sua graça. Obrigado. Amém. Eu posso orar com você? Sim. Curva a sua cabeça. Deus, o Senhor nos ouve? Claro que nos ouve, porque Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele está aí à tua direita, no trono celestial, intercedendo agora por nós reunidos nesta sala, conversando a respeito da tua palavra, do teu sacrifício, que antecipadamente suspendeu a sentença de morte sobre nós pecadores, razão pela qual nós estamos aqui hoje respirando. Nós temos roupa, temos sapato, temos o pão e temos a água. E tudo isso, pelo que estamos vendo, nós devemos ao teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Por isso nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. E pedimos que o Senhor nos ajude para que este sacrifício, que suspendeu temporariamente a sentença de morte sobre nós, ele seja aprofundado em cada um de nós e ele suspenda a sentença de morte eternamente sobre a vida de todos nós aqui, para que nós possamos viver a vida eterna pela graça de Jesus Cristo. Temos nossas lutas, temos nossas provações, temos nossas tribulações a vivermos neste mundo. Enfrentamos muitas coisas, doenças, dificuldades várias. Por isso eu oro para que o Senhor Jesus venha estar ao nosso lado, venha nos acompanhar, nos assistir e dirigir, nos ajudando e nos abençoando, para que sejamos vitoriosos nas lutas desta nossa vida, por meio do amor, da bondade e da graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor derrame bênçãos
sobre a vida de cada um presente aqui nesta sala, nesta noite. Que estas bênçãos derramadas sobre nós aqui alcancem aqueles que nós amamos, que porventura possam estar aqui, onde quer que estejam, sejam alcançados por estas bênçãos que vêm das tuas mãos de Pai, que nos ama, que tem graça e misericórdia por nós. De maneira especial, eu oro pela pessoa desta casa, Marlene, que nos acolhe, que nos recebe cada semana. Que ela tenha uma bênção especial do Senhor também. E nós todos, Pai, usemos esta nossa vida presente para garantirmos, por meio de Jesus Cristo, o seu sacrifício, a vida eterna no reino do céu. É assim que eu oro e estas são as bênçãos que eu peço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua atenção. Queria muito agradecer você, pastor, Por quê? por estar aqui com a gente, né? Alegria Trazer estar essa com mensagem vocês. maravilhosa aí. Essa água você deixou para mim? Sim.